Manuel Dias reafirmou a necessidade de rediscutir as teses partidárias durante o próximo Congresso Nacional do PDT, como também enfatizou a importância da realização do Seminário de Educação. Nós vamos discutir a atualização do trabalhismo. Deve ser o companheiro Brizola Neto que vai coordenar essa área aí. Então é fundamental, embora os princípios são imutáveis, mas nós temos que modernizar o nosso discurso e adaptá-lo à realidade. Tramita no Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, que é fundamental para nós como prioridade número 1 delas. E nós vamos realizar também este ano a Conferência Nacional de Educação do PDT. Nós estamos montando também a semana que vem, com o Paulo Rubens, nosso deputado estadual, com os secretários municipais, que nós temos mais de 300 no Brasil, uma comissão que vai coordenar esse debate e fazer o debate para contribuir também para aperfeiçoar o Plano Nacional de Educação. Lupe ainda falou sobre a importância da unidade partidária. Segundo ele, pode-se discordar, mas jamais pôr em risco a unidade partidária. A nossa convenção não tem intenção de moldar, de limitar, de inibir a participação, a palavra, a voz, o ato de ninguém. Mas o segredo da nossa sobrevida, depois da perda de Brizola, é a nossa unidade. Unidade, muitas vezes, tendo discordância, mas unidade. Unidade na causa, unidade nos princípios, unidade na história que a gente representa. Então, hoje é um dia muito importante que é a nossa Convenção Nacional. Mais do que isso, mais do que nos auto-reelegermos, porque todo mundo aqui já é membro do Diretório Nacional, então é praticamente uma auto-reeleição. Mais do que eleger alguns companheiros que podem ter maior ou menor responsabilidade, sendo ou não dirigente. A nossa convenção, ela representa que estamos vivos, mais do que muitos desejariam e menos do que merecíamos. Mas estamos vivos. Em nenhum momento abdiquei dos sentimentos de transformação que podem sim transformar este país. Desde que nós façamos um exército de homens brasileiros que comunguem efetivamente com sonhos de Leonel Brizola, com sonhos de Getúlio Vargas, com sonhos de homens que pregaram por este país afora a transformação necessária a fazermos um país decente, com o qual possamos conviver e dele possamos nos orgulhar. Sou líder do PDT e isso me orgulha. Não tenho dúvida, companheiros dos rincões mais distantes deste país, de que esta bancada pedetista tenha coragem do enfrentamento. Nós somos parceiros do governo. Temos orgulho da ministra Dilma, que aí está. E ontem, na fala dessa ministra, em um momento eu tive vontade de aplaudi-la. Eu tive vontade de aplaudi-la quando ela, na fala já avançada, falando sobre vários temas, dos projetos que tem, inclusive, para a formação profissional do nosso trabalhador, ela disse em determinado momento, nós precisamos pensar numa política mineral e industrial que não permita mais que o nosso minério de ferro vá para fora, para a China, e volte em lâminas de aço. Porque isso é muito bom, mas é muito bom para os chineses e não para os brasileiros. Esse sentimento nacionalista, que naquele momento foi exteriorizado pela presidente, nos deixou confortável. Nós precisávamos de um presidente que tivesse a coragem de romper com esse papel ridículo que é o nosso, de um país apenas um país colônia, exportador de commodities, sem capacidade de transformar aqui o seu produto natural ou produto do suor do homem que trabalha nessa terra em bens que realmente possa dar melhor qualidade de vida ao nosso povo. Desde o período militar, desde o governo de João Goulart, certamente nós não temos no governo federal uma presidente que tenha uma identidade tão profunda com o nosso partido, com o PDT, como tem a presidente Dilma Rousseff. Um partido que tinha um líder como Leonel Brizola e que de uma hora para outra perde esse líder, é um partido que passa por um período de adaptação. Hoje, o que pode fazer a juventude vir para o nosso partido é o processo de democracia interna e a afirmação
das nossas teses. Temos um grande desafio pela frente. Temos o grande desafio de ver as instituições do nosso partido se abrirem. Temos o grande desafio de fazermos eleições em todos os estados da federação, porque não é possível mais que a gente conviva com um partido que entre os vários estados da federação, apenas poucos possuem diretórios eleitos. É isso que faz um novo quadro ter vontade de entrar no partido, a possibilidade de protagonizar essa cena como candidato ou como dirigente partidário. Estamos vivendo um momento de transformação, mas um país que carrega consigo ideais tão profundos como é a história do trabalhismo brasileiro, tem tudo para continuar vivo e continuar forte, como sempre fomos. Então, Manuel, eu quero dizer aqui que o nosso grande desafio é esse. Vamos nuclear o nosso partido, vamos fazer esse trabalho de estar atraindo novos filiados e vamos, acima de tudo, ser muito firme na nossa formação política, mostrar que o trabalhismo, que é o caminho do Brasil, para a gente conseguir chegar um dia a ter uma pátria justa e solidária, que passa pelo caminho da soberania nacional, que passa pelo caminho do desenvolvimento econômico, é o grande caminho para a gente conseguir trazer para o nosso povo a qualidade de vida que ele merece, para que a gente possa realmente usufruir da nossa riqueza natural, para que a gente possa realmente dar direitos trabalhistas adequados para os nossos trabalhadores. Essa é uma luta permanente e essa é a luta do PDT. E é por isso, Manuel, que nós estamos afinados com esse governo. A gente tem que entender que a gente tem que estar afinado com o projeto de nação que esse governo propõe. Eu quero dizer da satisfação de estar aqui entre companheiros que têm uma marca diferente na maneira de fazer política no Brasil. De todos os aspectos de uma reforma política, nenhuma será mais importante do que transformar partido político em partido político e não mantê-los como clubes eleitorais a serviço dos acordos momentâneos de 4 em 4 anos. E esse é o partido que tem vocação, que tem no seu DNA condições de ser um partido firme, com propostas claras, com um programa nítido, capaz de se aliar com quem for do mesmo bloco, mas sem perder as características, sem se diluir nessa geleia geral que está se transformando o quadro político brasileiro. E para isso, eu creio que nós precisamos afirmar certas posições nítidas, para que ninguém tenha dúvida que quando falar que encontra um pedetista, sabe o que está encontrando. Na reforma política, por exemplo, não basta ficar nos aspectos eleitorais que a reforma está caminhando. São importantes, mas não bastam. A reforma política nossa tem que ir muito além dos aspectos eleitorais. Tem que dizer o que é que a gente quer que mude no funcionamento do executivo e não só na sua eleição. Tem que dizer como é que a gente quer que mude o funcionamento do legislativo e não só dizer como é que são eleitos os parlamentares. Nós temos que incluir na reforma política a necessidade de fazer com que nesse país as pessoas sejam capazes de estudar para que possam participar bem da política. Não há reforma política suficiente enquanto esse país tiver 14 milhões de analfabetos. Erradicar o analfabetismo faz parte da reforma política. Não há reforma política enquanto a Comissão da Verdade não for implantada e nós soubermos tudo o que aconteceu durante a ditadura. Que reforma política é essa que esconde o passado do país? Nós temos que ser, sobretudo, continuando todo o sonho do Brizola e Darcy, o partido da revolução na educação, e não apenas o partido do fundo tal e tal. Tudo isso é bonzinho, é muito bom para a UNE, é muito bom o Fundeb, mas isso não revoluciona. O que revoluciona é o CIEP no Brasil inteiro, 200 mil CIEPs, a federalização da educação de base,
A revolução é dizer, o PDT é o partido que quer fazer com que cada criança nesse país tenha a mesma escola, não importa a cidade onde nasceu e onde vive. Isso é possível quando fizermos as escolas, o que fizemos com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com os Correios, com os órgãos federais. Nós temos que ser o partido da reforma do Brasil. Como comemorarmos sermos a 7ª potência econômica do mundo quando somos a 80ª nação em educação? Como comemorar a 7ª potência econômica quando temos 14 milhões de analfabetos? Quando somos 53º país do mundo em crianças terminando o 2º grau? Nós não queremos ser o partido da 6ª ou 5ª potência econômica do mundo. Nós queremos ser o partido de um país grande em todos os aspectos da vida nacional. O PDT não pode se diluir entre os outros partidos. Pode se aliar. Aliar não é sinônimo de diluição. E a gente tem que ter clareza, então, do que é que faz com que nós sejamos pedetistas. Por que é que nós somos pedetistas, além de estarmos juntos aqui hoje? Esse é o desafio que não se encerra nesse Congresso. Que exige, como falou o Brizolinha, exige sim uma democratização dos partidos nas suas bases. Nós tivemos a sorte de, depois do Brizola, termos o companheiro Lupe, que é capaz de manter o partido crescendo quando muitos achavam que o partido ia acabar. Mas Lupe, ele mesmo diz, não substitui Brizola. Só quem substitui Brizola é a soma de todos os militantes do partido num debate permanente e na eleição dos dirigentes democraticamente. Chamem refundação, chamem recriação, mas o partido precisa se adaptar à realidade de hoje, sem trair nenhum dos princípios fundamentais do trabalhismo, do nacionalismo, da democracia, mas adaptando a uma realidade de um mundo cuja economia é a do conhecimento, cujas relações internacionais já nos amarram muito a outros países. Nosso partido precisa despertar, acordar para dar o salto. E ao dar o salto, se transformar não apenas em um auxiliar de governos, mas em uma alternativa viável de governo.